Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta agora com o Evangelho de Mateus. Temos feito uma leitura do Evangelho de Mateus. E também vamos acrescentar um outro material do qual falaremos nos próximos vídeos. O Evangelho de Mateus, no capítulo 20, tem um trecho aqui, a partir do versículo 17, declara o seguinte: Jesus estava então pronto para subir a Jerusalém. Quando chamou à parte seus 12 discípulos e lhes falou: Agora estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito de Deus nos abençoe nesta breve reflexão. Muitas vezes, em diversas ocasiões, a Bíblia relata que um é o espírito, uma é a mente de Jesus o Cristo, outra era a dos seus discípulos, a dos seus seguidores. Impressionante é a paciência com que Jesus lidou com todas essas situações, preparando seus discípulos para o ministério que eles exerceriam no futuro, após a morte, a ressurreição e a ascensão. Mas a princípio, nós vemos que os discípulos tiveram uma grande dificuldade em compreenderem o propósito dos ensinos de Jesus. Jesus está dizendo para eles que, indo para Jerusalém, ele seria preso pelos principais sacerdotes e escribas, seria condenado à morte e seria entregue aos gentios para ser zombado, torturado e crucificado. Mas afirma que no terceiro dia ele será ressuscitado. Ele refere-se a si como o Filho do Homem. Essa é uma das apresentações que Jesus fazia de si mesmo, uma figura profética. Filho do homem, filho do homem, filho do homem. Jesus, em sua natureza plenamente humana, cumprindo a missão proposta por Deus, tá? E Jesus, em várias ocasiões, preparou a igreja, né, os seus discípulos para isso. E a Bíblia declara que Jesus reservou ali, chamou os seus ao lado. E Jesus está explicando que ele passaria pela morte, entregue aos gentios, aos romanos, porque a pena de morte só podia ser aplicada pelos romanos, tá? A pena capital só os romanos podiam executar. O Império Romano não abria mão dessa prerrogativa, desse direito. Os tribunais locais podiam realizar os julgamentos, as condenações conforme ali os seus critérios, mas toda vez que a pena era a pena de morte, a pena capital, Roma validava ou não isso, porque no fim das contas todos eram servos de Roma. Roma governava ali sobre aquela vasta região do Oriente, tá? Mas nesse momento que Jesus está ensinando, está preparando o coração e a mente dos seus discípulos para algo muito importante, a mãe, né, a esposa de Zebedeu, toma ali e interrompe o ensinamento de Jesus, ela com seus dois filhos, aqui Tiago e João, a Bíblia declara, naquele momento aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se diante dele, fez um pedido. Ela se prostrou, se apresentou com os dois filhos ali. Jovens, né? Eles eram talvez os mais jovens, tá? E Jesus trata as mulheres com muito respeito. Jesus pergunta: o que você quer? E ela respondeu:
ordena que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Esse pedido aqui, ela aproveitou a oportunidade, mas esse pedido aqui revela a perspectiva, a visão que ainda reinava na mente e nos corações dos seguidores de Jesus. Eles imaginavam, estamos indo para Jerusalém para que Jesus estabeleça o reino, tá? Depor lá as autoridades que estavam no poder, de alguma forma expulsar os romanos e estabelecer ali a monarquia, a monarquia judaica aqui de volta sobre Jerusalém, sobre a terra de Israel, os territórios naqueles dias. O pensamento do povo era nesse sentido, tá? De uma implantação imediata de um reino político, por Jesus, o Cristo, naqueles dias. Jesus reorienta a mulher, fala: você não sabe o que você está pedindo. Por um acaso, vocês podem... Jesus se dirige primeiro à mulher: você não sabe o que pedir. E inclui os filhos na petição, porque a mãe estava representando o interesse ali dos filhos dela. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? Os 2 se comprometeram dizendo: podemos, né? Podemos. Beberemos do mesmo cálice e participaremos do mesmo batismo. Jesus havia acabado de dizer que seria preso, que seria humilhado publicamente, que seria torturado, que seria crucificado e ressuscitaria 3 dias depois. A mente deles é outra. Vamos participar do reino, queremos governar. Eu quero ser o primeiro-ministro, o outro talvez lá o ministro da Fazenda, eu não sei quais são os ministérios mais importantes naquele dia. Completamente ainda desfocado do contexto que Jesus já há anos estava ensinando para eles. Dificuldades que eles apresentavam e que eles expressaram. Mas diante dessa apresentação, diante desse pedido e diante desse compromisso, muito embora descontextualizado, Jesus recontextualiza para eles. Então, Jesus declara: certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados pelo Pai. Ao ouvirem isso, não é só a resposta de Jesus. Ao ouvirem, né, a mãe suplicando, os irmãos se apresentando, os demais ficaram, a Bíblia diz, injuriados, ficaram indignados, ficaram revoltados, porque entenderam que os irmãos aqui, os filhos de Zebedeu, almejavam uma posição de autoridade sobre os demais. Na cultura judaica, na cultura oriental, na formação das famílias, o filho mais velho tinha uma posição. No que diz respeito à formação, ao estabelecimento de um conselho, primeiro falava o mais velho, tá? O primeiro a falar era o mais velho, depois os mais jovens. O mais jovem ser colocado numa posição de superioridade sobre os demais era algo assim socialmente rejeitável, tá? A menos que esse jovem fosse algum tipo de prodígio, mas mesmo assim respeitava-se muito a figura do mais velho, do mais experiente, daquele que primeiro se expressava. Por isso sabemos que Pedro era o mais velho, tá? Porque em diversas ocasiões é ele quem toma a palavra e se apresenta em nome dos 12, em nome dos seguidores de Cristo Jesus. É uma tradição, é algo da cultura
daquela época e daquele período. Estabelecida a celeuma, né, a contenda, a desavença, no conselho dos 12, estando a mãe ali protegendo os seus meninos, os seus bebês, né, querendo que eles governassem com Cristo Jesus, estabelecido ali um mal-estar, uma indignação, Jesus reconduz os seus àquilo que ele sempre ensinou, aquilo que ele estabeleceu, colocando a si mesmo como exemplo a ser seguido. Aí Jesus passa a dizer para ele, chamou todo mundo, chamou-os para si, tirou os seus seguidores do debate, da irritação, do mau humor, da indignação um contra o outro e os 10 contra os 2, e disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós, para vocês, meus discípulos, para vocês que me seguem, para vocês que serão os futuros embaixadores do reino, não será dessa maneira, não será esse princípio. Ao contrário, quem desejar ser importante entre vocês, entre vós, será o que deva servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Essa palavra é linda, esse texto é incrível, esse texto é maravilhoso. É claro que, na prática, nós nos desviamos dele. Nós vivemos numa sociedade competitiva, numa sociedade, nós aqui brasileiros, numa sociedade de consumo. Alguns falam capitalista. Não, não é capitalista. Capitalista é aquela pessoa que se dedica a acumular bens e capitais. Tá? O sujeito trabalhou, comprou, adquiriu, negociou, ele se preocupa em guardar, em acumular, em poupar, né? Pensa nos seus, no futuro. Não há nada de errado nisso. Tá? Não há nada de errado nisso. A nossa sociedade é consumista. É consumista. Ou seja, é uma sociedade em que as pessoas visam ostentar, até no meio religioso, né? Até no meio religioso, vamos falar aqui dos cristãos, os evangélicos. Antes os evangélicos eram conhecidos por carregarem as Bíblias, né? Cada um tinha a sua Bíblia e ia para o culto, tal. Hoje em dia a coisa está meio estranha, né? O pessoal já usa o celular para tudo. Não, mas tem uma Bíblia no celular. Bom, você já não lia a Bíblia, imagina agora que ela está no celular. Mas tudo bem, hoje tem os meios eletrônicos e digitais. Se bem que quem começou a usar esses meios eletrônicos, esses meios digitais na educação, na formação, tem renunciado, tá? Sabiamente renunciar. O livro é importante, a figura do professor é importante, o orientador, o capacitador. Muitas igrejas aí estão retirando o excesso de parafernália eletrônica, tá? Deixando os prédios mais simples, tá? Menos internet, menos mídia. A simplicidade, ela traz consigo uma série de garantias. Tá bom? O excesso de tecnologia no culto cristão tem se mostrado algo que não está dando muito certo. Mas estamos falando aqui do exemplo de Cristo Jesus. Nós vivemos nessa sociedade competitiva, até mesmo os cristãos ostentavam, tem uma Bíblia tal, outra Bíblia tal. Eu pessoalmente compro as Bíblias de estudo pela qualidade do material. Os nossos editores, que Deus os abençoe, que conceda a eles sabedoria, discernimento, talento, trabalham bastante. As casas publicadoras aí trabalham bastante em função do mercado, do mercado editorial, imitando muito os norte-americanos aí, publicando muitas coisas. Mas eu compro Bíblias de estudo pela qualidade do material. Tenho dificuldade
tenho dificuldade com algum material que eu considero inferior, eu fico irritado, eu fico indignado, tá? Eu não concordo, eu não aceito, ninguém é obrigado a trabalhar de graça, ninguém é obrigado a trabalhar de graça, mas eu ainda uso, ela é minha companheira, ela ficou alguns anos com a minha sogra, quando a minha sogra adoeceu, ficou em casa, é uma Bíblia Almeida atualizada, minha companheira sem nenhum estudo, sem nenhum comentário, é o que eu uso nos meus devocionais, porque foi muito útil e interessante, aí depois se tornou algo um tanto cansativo, ter que ficar desviando o olhar dos comentários e para permitir que o texto, que a palavra de Deus, proporcione aquilo que ela deseja proporcionar. Não que eu despreze o conhecimento ou os estudos apresentados. Não é isso. Eu considero importante um período devocional com a palavra de Deus, simplesmente com a palavra de Deus, numa versão simples, acessível, sem muitos rodeios, repercussões, para permitir que o Espírito Santo lide com os meus pensamentos, com a minha ideia, e não o pensamento do outro aqui, muito embora possa ser um auxílio, mas não é o meu pensamento, não é o meu nível técnico de conhecimento teológico, histórico, sociocultural, e nem tenho essa intenção também. Usamos como ferramentas de auxílio, mas até no ambiente religioso tinha essas coisas, né? A Bíblia isso, a Bíblia aquilo, olha, essa aqui custa isso, essa outra custa aquilo. Uma forma de consumo. Eu prefiro versões simples, com uma letra grande, né, que a visão já não é mais a mesma, e de preferência sem comentário, porque eu tenho uma centena de livros aí que são comentários da história, da geografia, da economia, da política, da teologia, da filosofia. O comentário pode muito bem ficar à parte. E nós temos aí um mercado religioso, um mercado editorial, que não se pode confrontar muito também, porque não existe a necessidade de fazermos inimigos desnecessariamente. Mas Jesus estabelece um princípio, um padrão, um valor que reúne todos os seus seguidores na condição de seguidores e discípulos de Cristo Jesus. Preste atenção. Jesus está apresentando, Jesus está revelando os eventos futuros próximos. A cabeça dos discípulos, da mamãe de dois, talvez da mamãe de outros ou da esposa de outros, fosse, olha, agora tudo vai melhorar. Agora tudo vai dar certo, porque o mestre será o regente, o governador, o rei sobre Israel. E nós, os seus seguidores, os nossos filhos, pelo menos, serão os seus ministros. Esse pensamento é comum, é bastante frequente, essa ruptura entre o que Cristo propôs, entre o que a palavra de Deus revela e o que nós esperamos, e o que nós experimentamos. Tá? Essa ruptura, ela é bastante comum, ela é bastante frequente. Isso não é uma novidade. Agora, da mesma maneira como Cristo Jesus, vou desligar aqui, da mesma maneira como Cristo Jesus reconduziu os seus discípulos à condição por ele pretendida, nós também, através das diversas circunstâncias da vida, somos reconduzidos à posição e ao estado de consciência que Jesus propõe para nós. A questão é, até que ponto estamos dispostos a aceitar o plano e o propósito de Deus através de Cristo Jesus ou as nossas pessoais expectativas em relação aos frutos decorrentes da fé em Cristo Jesus. Tá bom? Simplificando, o que eu ganho com isso? O que eu ganho com Cristo? Uma posição. Mas eu gosto de uma posição no mercado editorial. Tá bom, parabéns. Conseguiu aí, tá? Tem vários aí, era ateu, o público ateu é pequeno, né?
e altamente exigente. Aí o sujeito, agora eu sou cristão, né? Vai lá na biblioteca e reescreve lá uma centena de livros lá do ano 800 depois de Cristo até 1960, vai reescrevendo e pô, o cara era ateu, mas esse material nem é original, não é dele. Daqui já fala isso e você leva uma tijolada na testa, porque não, você está ofendendo porque é um milagre, porque Deus está transformando essa vida. É um plagiador, um imitador, alguém que se apropria do trabalho dos outros, do suor dos outros, da dedicação dos outros, reescreve, vende e fica contando essa história que não sai do lugar. Era ateu, era ateu, era ateu. Não, não tenho nada contra os ateus, tá? Estou falando do mercado cristão, das expectativas cristãs. Muita gente consegue se infiltrar, entrar, se torna uma influência sem ter produzido ou realizado absolutamente nada, só numa história, só usando a fé como meio de atingir os seus próprios objetivos pessoais. Meus parabéns, meus parabéns. Isso acontece no mundo todo, em todas as religiões, em todas as culturas, nos mais diversos momentos. Não estou falando para sair por aí caçando o verdadeiro cristão, separando o verdadeiro do falso. Não é isso. Eu estou dizendo que, enquanto cristão, estamos de fato dispostos a aceitar que o plano de Jesus para as nossas vidas nem sempre corresponde às nossas expectativas. Tiago e João disseram sim, sim, e depois aprenderam o que significa aceitar ali beber o cálice, aceitar o mesmo batismo, aceitar o fardo, a cruz, de ser discípulo de Jesus, de ser cristão, de aceitar a sua posição conforme estabelecida por Deus e pela sua palavra. A honra, Jesus fala, quanto ao ser honrado, isso é reservado ao Pai. Ele escolhe quem estará à minha direita e à minha esquerda. Estamos falando com Cristo, de Cristo, por Cristo, no reino de Cristo. Neste mundo, não vejo mal que a pessoa lute pelas suas ambições, que a pessoa se dedique ao que considera correto e justo, respeitando os valores cristãos. Mas sabermos até que ponto estamos dispostos a aceitarmos a posição proposta por Cristo Jesus, o lugar proposto por Cristo Jesus, porque a aceitação da posição estabelecida por Deus neste mundo, ela resultará na posição de elevada honra no reino de Cristo Jesus. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Vinde a mim, benditos do meu Pai. A decisão, conforme a palavra de Deus coloca aqui, é totalmente nossa. É totalmente nossa. Vale a pena abandonar o plano de Deus, o propósito de Deus, ainda que em nome de um projeto religioso, porque nós temos hoje vários cristianismos. Tem quem fala sobre isso melhor do que eu. Mas tem algumas pessoas que são mais devotas, têm um profundo vínculo com a instituição religiosa muito superior do que o vínculo com a pessoa de Cristo Jesus. Ele é um ótimo religioso, é um ótimo religioso pentecostal, evangélico, ele é um ótimo religioso católico, ele é um ótimo luterano, ele é um ótimo protestante, falo aqui é um ótimo neopentecostal. Ele é fantástico, ele é extraordinário. Institucionalmente falando, ele está muito bem. A pergunta é, em Cristo Jesus, naquilo que Jesus o Cristo propôs, convidou e estabeleceu, isso tem ocorrido? Isso está acontecendo? Essa é um questionamento que nós somos levados por essa
por esse texto, por esta palavra aqui. Espero em Deus que nós recebamos sabedoria. Não estou falando contra a instituição, não tenho nada contra a instituição nenhuma. Estão passando aí por turbulência, estados estão, governos estão, o mundo inteiro, a Bíblia fala, sofre. Como que dores de parto. Toda a criação sofre, como que em dores de parto, aguardando a manifestação, a vinda, a revelação do Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não é só as instituições cristãs. De um modo geral, todas as instituições têm passado aí. Início de século, início de milênio, normalmente são meio problemáticos. Nós demos azar de estarmos aqui nessa faixa da vida no ano 2025, início de século, no início de um milênio. A humanidade está chacoalhando aí, tentando decidir os caminhos que vão seguir. E nós também estamos sendo convocados por Cristo Jesus a seguirmos o caminho por ele proposto, que é o melhor caminho. Porque ele mesmo declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais importante do que ser um bom religioso é ser de fato, é permitir de fato sermos transformados em discípulos de Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz, muita paz.